Boa tarde, pessoal. Espero que vocês todos estejam muito bem. Vamos iniciar nossa aula agora. Só um aviso, né? Nossa prova ainda está disponível. Hoje é o último dia, certo? Nós colocamos a prova semana passada, né? No dia 20. Então, hoje é o último dia de uma prova, tá? Quem ainda não fez, corre lá e faça a prova, tá certo? Que até às 23 horas e 59 minutos a prova estará disponível, tá bom? Bom, a aula de hoje nós vamos falar sobre uma parte muito importante da estatística, talvez depois do DIC, né, e dos testes de comparações de média, a terceira parte muito importante da disciplina, que é experimentos fatoriais, tá bom? Esse vai ser o tema da nossa aula hoje. Essa aula vai ser dividida em duas partes. Nós vamos assistir a primeira parte hoje, né? Depois nós vamos, na próxima aula, fazer a segunda parte, tá? Lembrar vocês que nosso curso está acabando, né? Nosso curso de estatística experimental já está acabando. Então, nós teremos aula hoje, semana que vem e na outra semana. E aí a gente fecha a disciplina, tá? E fica faltando só fazer provas né? E prova, terceira prova e possivelmente a prova final, ok? Qualquer dúvida, vocês param aqui que a gente continua aqui, a gente tira dúvidas, alguma coisa assim, tá? Não entendeu? Levanta a mão que a gente volta, ok? Então, vamos lá. Bom, primeiro, deixa eu apresentar para vocês aqui a minha tela. E aí, à medida que, acho que todo mundo já está vendo minha tela aí, né? Já está em acesso à minha tela. A aula nossa de hoje, então, é experimentos fatoriais. De novo, a parte 1. A gente vai ver a ausência de interação. Daqui a pouquinho a gente vai entender o que é essa ausência de interação, tá bom? Primeiro, vamos dar uma breve introdução para a gente entender o que é esses experimentos fatoriais, o que são esses experimentos fatoriais, né? Bom, na estatística, a gente viu até agora, quando a gente quer fazer o estudo, né, um ensaio, um experimento, quando a gente usa apenas um tratamento, né, um fator, né? Então, por exemplo, a gente viu algumas situações aí, né, aplicando apenas um conjunto de tratamentos, né, um fator para aqueles tratamentos, né? Então, por exemplo, quando a gente utiliza, a gente fez alguns aí como níveis de proteína bruta, em diferentes, né, tratamentos, ou níveis de adubação, a gente viu vários exercícios, fizemos algumas questões aqui junto com vocês nesse sentido, né? Acontece que nem sempre a gente faz experimentos apenas com um fator, né? A gente pode usar mais de um fator. O que significa dizer? Significa dizer que a gente vai usar mais de um conjunto de tratamentos, né? E isso, às vezes, é muito importante quando a gente está fazendo algum tipo de estudo, certo? Então, por exemplo, digamos que eu queira avaliar, e vai ser um exemplo aqui que a gente vai dar depois aqui, né? Quando eu queira avaliar, por exemplo, rações, né? Por exemplo, 2 tipos de rações para frangos ou para galinhas poedeiras, por exemplo, né? Uma contendo cálcio e sem cálcio seria um exemplo, e o outro contendo... E aí a gente pode estudar também um outro fator que seria presença ou ausência de luz à noite, se isso afeta a produção de ovos. Isso seria um exemplo. A gente podia pensar, por exemplo, aqui também em determinadas variedades de planta e, né, poderia, sei lá, variedade de milho e espaçamento. Então, quero saber qual a melhor variedade de milho, qual é o melhor espaçamento. Então, quando a gente tem esse tipo de situação, ou seja, quando a gente quer usar 2 grupos de tratamentos ao mesmo tempo, a gente pode usar isso usando, né, fazendo a ideia de interação, de experimentos fatoriais, tá certo? Então, experimentos fatoriais nada mais é que você juntar 2 experimentos ao mesmo tempo, né? Você usa 2 grupos de tratamentos ao mesmo tempo. E aí, cada um deles com os 2 ou mais níveis, né, no caso de tratamentos ali. Então, os experimentos fatoriais, eles são um tipo de esquema, né? E nada tem a ver com delineamento. Delineamento a gente já viu, delineamento só existe em 3, né? É o DIC, o DBC e o DQL, né? O DIC, o delineamento inteiramente casualizado, o DBC, que é o delineamento em blocos casualizado, ou o DQL, que é o delineamento em quadrado latino.
Só existem esses três. No caso dos experimentos fatoriais, ele é uma forma de agrupar esses delineamentos. Só para a gente lembrar lá das primeiras aulas, né, de estatística, o que vem a ser um delineamento mesmo? Delineamento é a forma como eu distribuo os meus tratamentos às minhas unidades experimentais, né? Ele pode ser inteiramente ao acaso, ele pode ser dividido em blocos, ou ele pode ser dividido em dois blocos, sendo, né, um bloco coluna, o outro bloco linha, que é o delineamento em quadrado latino. Os esquemas, né, ou experimentos fatoriais, que no caso é um tipo de esquema, né, de pesquisa, eles vão agrupar dois tratamentos, por exemplo, ao mesmo tempo, né, dois tipos de tratamentos ao mesmo tempo, tá certo? Ou seja, dois experimentos ao mesmo tempo. Então, você pode ter tranquilamente um DI com um DBC dentro de um experimento fatorial, tá? Tranquilamente você poderia fazer isso. Então, o que a gente faz? No caso dos experimentos fatoriais, né, no caso dos esquemas, o que a gente vai fazer é combinar os níveis de fatores, os níveis dos fatores de um determinado grupo de tratamentos com os níveis de fatores de outro grupo de tratamento. De que forma a gente vai fazer isso? Bom, vamos pensar lá, de novo, em... vamos imaginar que eu teria aqui, por exemplo, 3 tipos de variedades de plantas de milho, por exemplo, e eu quero estudar qual seria... A resposta que eu quero qual a melhor variedade de milho, e também eu quero uma resposta seguinte, saber em quais dessas variedades, em qual espaçamento eu posso aplicar essas variedades. E digamos que eu tenha lá, sei lá, 3 espaçamentos, né? Um exemplo. Então, eu teria 3 variedades de milho, variedade 1, variedade 2 e variedade 3. Eu quero saber qual dessas 3 é a melhor. E tenho 3 espaçamentos, espaçamento 1, espaçamento 2, espaçamento 3. Quero saber qual desses espaçamentos é melhor, certo? Eu poderia fazer esse experimento da seguinte forma. Primeiro, eu pegaria um espaçamento qualquer, né? E testaria as 3 variedades de milho para escolher qual foi a melhor variedade que deu mais produtividade. E depois eu escolheria uma dessas variedades aí e aplicava em 3 espaçamentos para saber qual é o melhor espaçamento. Então, note que eu tenho 2 experimentos ao mesmo tempo ocorrendo aqui, né? Um experimento onde eu quero aplicar variedades de milho e o outro espaçamento, o outro onde eu quero aplicar o espaçamento, certo? O que a gente precisa de fazer, nesse caso, é combinar os dois ao mesmo tempo, né? Ou seja, eu vou, através de um único experimento, eu pretendo juntar esses dois experimentos ao mesmo tempo. E para eu fazer isso, eu vou ter que aplicar as 3 variedades nos 3 espaçamentos ao mesmo tempo. Então, vai ter, por exemplo, um dos tratamentos vai ser a variedade 1 no espaçamento 1, depois vai ser a variedade 2 no espaçamento 1, e depois a variedade 3 no espaçamento 1. Aí eu mudo para variedade 2 no espaçamento 1, variedade 2 no espaçamento 2 e variedade 2 no espaçamento 3. E faço a mesma coisa com a variedade 3, também aplicando nela no espaçamento 1, 2 e 3. Então, nesse caso, eu teria 9 tratamentos, né? Seriam 9 tratamentos. Então, é assim que funciona. Nos experimentos fatoriais, você tem que fazer uma combinação entre todos os fatores de um nível, que seria, nesse caso, de um fator, né, que seria, nesse caso, o espaçamento, com o outro fator, que nesse caso seria os cultivares. Certinho? E aí, um exemplo que eu dei aqui, né, 2 por 3, se for, por exemplo, se eu estiver trabalhando com 2 níveis de um determinado, né, fator e 3 níveis do outro fator, o número de tratamentos vai ser 2 vezes 3, 6. No exemplo que eu acabei de falar aqui, eu tinha 3 variedades de milho, 3 espaçamentos, 3 vezes 3, 9. Tá certo? Então, é assim que funciona. A gente vai ver isso melhor também. E aí a gente vai ter 2 tipos de resposta que a gente chama relacionadas aos efeitos. Um que são chamados efeitos principais, ou seja, seria o efeito que o
as variedades vão causar, né? Nesse caso aqui, né, as 3 variedades de milho, ele vai ser um dos efeitos principal, e o outro efeito principal seria o espaçamento, né? Então, cada um deles aí seria um efeito, a gente chama de efeitos principais, esses efeitos. Mas, além desses efeitos, existe um efeito chamado interação. Nisso aqui, a gente vai levar um tempinho para a gente entender. Ora, quando eu faço esse experimento separadamente, igual a gente falou aqui, né, que eu poderia, por exemplo, ir lá, fazer só um experimento com os espaçamentos, para escolher o melhor espaçamento, depois fazer um experimento só com as variedades, para escolher a melhor variedade. O que acontece? Quando eu faço esses experimentos separadamente, eu parto do pressuposto que o espaçamento e que essas variedades, elas não são, né, ou não possuem independência. Ou seja, elas atuam independentemente. Mas aqui que fica a pergunta: será que não existe uma variedade que necessita de um espaçamento diferente? E talvez esse espaçamento, se você fornecer o espaçamento ideal para aquela variedade produzir, será que ela não pode ser mais produtiva? Ou seja, a pergunta é, será que as variedades, todas elas, são produtivas no mesmo espaçamento? Será que elas não variam quando muda o espaçamento? Será que não pode mudar a ordem? Então, esse é o tal do efeito da interação. Quando um fator interfere no outro fator, de forma que a combinação daqueles dois ao mesmo tempo faz com que um dos tratamentos seja superior aos demais, e isso a gente chama de interação, né? Se a gente fizer esse estudo separadamente, a gente não vai ver essa interação, porque eu vou saber que eu vou escolher qual é o melhor tratamento, né, para, por exemplo, a variedade, vou escolher qual é o melhor tratamento para espaçamento, mas nunca vou saber qual vai ser o melhor quando eu estou com os dois ao mesmo tempo. Nem sempre a interação ocorre. Pode ser que eu estou trabalhando com 2 variáveis aqui, com 2 tipos de grupos de tratamentos, que eles não são nada interligados. Mas quando há ligação entre eles, há essa presença da interação, e ela muda a ordem das coisas. A gente vai ver isso, né, daqui a pouquinho. Então, quando há interação entre 2 fatores, eles dão uma resposta diferente do que se fosse analisado separadamente. Um bom exemplo é esse aqui, ó. Veja bem, esse aqui é um exemplo interessante. Ó, digamos que a gente está fazendo, então, uma ideia aí, né, de altura de planta, por exemplo. Eu estou avaliando a altura de planta, né, e eu tenho lá 2 tipos de espaçamento, espaçamento 1, espaçamento 2, e 3 tipos de variedades. Uma determinada planta qualquer, tá? Uma variedade 1, variedade 2, variedade 3. Pode pensar no milho, não tem problema não, tá bom? E eu quero saber qual é a planta, qual desses espaçamentos, né, ou qual dessas variedades existem, né, ou que forneçam as maiores alturas de planta. Então, note aqui o seguinte, olha, quando a gente faz o experimento em conjunto, então o que vai acontecer? Um dos tratamentos vai ser esse aqui, ó, o espaçamento 1 com a variedade 1, é um dos tratamentos, o espaçamento 1 com a variedade 2, o espaçamento 1 com a variedade 3. Então, esses aqui são os 3 primeiros tratamentos, que é o espaçamento 1 nas 3 variedades, e depois eu vou ter a mesma coisa no espaçamento 2. É 2 com V1, é 2 com V2 e é 2 com V3, certinho? Bom, dito isso, o que acontece? Ao fazer esse experimento em conjunto, ou seja, eu quero saber qual é o melhor espaçamento e qual é a melhor variedade. O que acontece? Olha, veja bem para você ver. Quando eu aplico o espaçamento 1 na variedade 1, ela me fornece 8 centímetros de plantas em média. Quando eu aplico o espaçamento 1 em variedade 2, ela dá 10 centímetros de plantas em média. E quando eu aplico o espaçamento 1 na variedade 3, ela dá 12 centímetros de planta em média. Então, note que para o espaçamento 1, a variedade 1 é a que dá a menor altura, a variedade 2 é a intermediária, e a variedade 3 é a melhor, né? Dá um valor mais alto. Para o espaçamento 2, o que acontece? Essas relações se mantêm, olha lá. Ainda a variedade 1 continua sendo a menor,
Ainda a variedade 2 continua sendo a intermediária e a variedade 3 continua tendo maior valor. Então, note que, mesmo no espaçamento 1 quanto no espaçamento 2, a variedade 3 foi a que deu os melhores resultados. A variedade 2 foi que ficou intermediária e a variedade 1 ficou em menor tamanho. Isso, claro, para uma condição de altura de planta, quando a altura de planta é algo que eu quero que seja quanto maior possível, né? Quando a gente plota o gráfico disso aí, olha esse gráfico. Note que, ó, em vermelho aqui, a gente tem o espaçamento 1, né? 8, 10 e 12, por exemplo, e em verde o espaçamento 2, que é 6, 8 e 10. Note que eles acabam sendo uma reta, muitas vezes pode ser até paralelo, mas nem sempre vai ser paralelo, mas indicando exatamente o que a gente acabou de ver aqui, né? A variedade 3 melhor nos dois tipos de espaçamento, a variedade 2 intermediária nos dois tipos de espaçamento, e a variedade 1 como menor resultado nos dois tipos de tratamento. Desculpa, de espaçamento, tá certo? Mas, e se a gente tivesse a seguinte situação, ó, olha essa aí, ó. Vamos imaginar o seguinte, que aqui seria, desculpa, pessoal, aqui seria 3 tipos de variedade em 2 espaçamentos também. Aqui a gente poderia pensar, talvez, sei lá, feijão, por exemplo. Onde eu aplico o espaçamento 1 na variedade 1, ela me dá, em média, 2 centímetros. O espaçamento 1 na variedade 2, ela me dá 4 centímetros. O espaçamento 1 na variedade 3 dá 6 centímetros. Note que continua a mesma história, né? Variedade 1 como menor, variedade 2 intermediária, variedade 3 é melhor. Só que quando eu aplico o espaçamento 2, olha que interessante. A variedade 1 dá 5, a variedade 2 dá o dobro, dá 1, 10, e a variedade 3 dá 5 vezes menor do que a maior, que seria 10, que dá 2. Olha só que interessante. Então, houve uma mudança na ordem aqui, né? Porque aqui, olha, o 3 era melhor, o 2 intermediário e o 1 o piorzinho. Agora o piorzinho passou a ser o 3. O 2 foi o melhor e o 1 foi o intermediário. Então, quando isso acontece, é sinal que existe interação. Há uma interação, há um espaçamento ótimo com uma variedade ótima que vai fazer com que aqueles dois, ao conjunto, vão superar os demais. Foi o que aconteceu. Então, quando a gente vê aqui no gráfico, é visível observar que para o espaçamento 1, nada tinha modificado, né? Estava continuando a mesma coisa. Olha lá, variedade 1 é menor, variedade 2 intermediária, variedade 3 é melhor. Mas quando a gente trabalha no espaçamento 2, a variedade 2 ela tem um crescimento muito alto, muito forte, né? E torna-se a melhor variedade nesse caso. E isso é um exemplo de estudo de interação, pessoal. Então, quando a gente faz estudos de interações, por exemplo, que não há presença da interação, ele também é importante, porque aqui, o que acontece? Eu estou economizando recursos, né? Eu estou fazendo 2 experimentos ao mesmo tempo. Tudo bem que eles não têm interação entre si, não tem problema algum, mas pelo menos eu estou ganhando tempo, estou gastando menos dinheiro, fazendo experimento com muito mais dinâmico, muito mais rápido, do que se eu estivesse fazendo experimento separadamente. Quando eu tenho a seguinte situação de a presença da interação, aí é melhor ainda. Porque, além de eu estar fazendo experimento em conjunto, economizando tudo aquilo que a gente viu, a gente ainda está obtendo uma resposta diferente, que é a presença da interação. Então, a grande vantagem de usar experimentos fatoriais seria economia de tempo e recursos, estudar os principais efeitos, aqueles efeitos principais, por exemplo, né, suas respostas, e o efeito da interação, se ela existe ou não em determinado experimento, né? Além disso, é preciso que o número do grau de liberdade do resíduo seja alto. Então, nesse caso, eu exijo um maior número de unidades experimentais, eu tenho que trabalhar com unidades experimentais maiores, porque se eu trabalhar com unidades experimentais pequenas, eu acabo tendo pouco grau de liberdade do resíduo, que é muito importante, a gente já viu isso. A gente já falou uma aula aqui que o grau de liberdade do resíduo ideal é ele estar entre 8 e 10 aproximadamente, no mínimo. Por quê?
graus de liberdade do resíduo muito pequenos implica numa maior dificuldade de rejeitar H0. E se eu estou com dificuldade de rejeitar H0, o que acontece? Todo experimento você faz pensando em rejeitar H0, não é mesmo? Senão você não ia propor um experimento. Se você está propondo um experimento, você quer que há diferença entre aqueles tratamentos. Dificilmente você propõe um experimento onde você quer que todo mundo seja igual. Na verdade, você quer que seja diferente. Então, por isso que é bom. Além disso também, é interessante você observar a sua amostragem. Se a sua amostragem é uma amostragem fidedigna, né? Se ela está dentro, por exemplo, de um conjunto de números possíveis para representar aquela população. É igual, por exemplo, na pesquisa de corrida presidencial. Quando a gente está na pesquisa de corrida presidencial, não dá para poder fazer, por exemplo, uma amostragem muito pequena, ir lá e pegar só 10 pessoas no Brasil inteiro, que tem 220 milhões, né? Também não dá, por exemplo, para eu pegar apenas uma determinada região do país, porque pode ser que eu esteja, né, privilegiando um determinado candidato. Então, quando essas pesquisas de intenções de votos, né, são realizadas, vocês notem, por exemplo, que eles usam lá 2.000 pessoas, 2.200 pessoas. Por que isso? Seria mais aproximadamente aí, né, um número representativo de toda a população brasileira, né? Então, e eles olham em todos os estados, né? Possivelmente, se faz as pesquisas só numa determinada região, vai dar um candidato. E você corre o risco de não representar o todo. Por isso a importância de você ter um grau de liberdade muito grande, de trabalhar com unidades experimentais muito grandes. Porque se você trabalha com unidades experimentais muito grandes, você diminui a ocorrência desse risco. Você ajusta melhor os modelos que você está trabalhando, né, com a realidade. Então, para a gente exemplificar bem como funcionam os experimentos fatoriais, a gente tem esse exemplo aqui que ele é muito interessante e dá para vocês terem um pouco de noção do que a gente está falando. Esse experimento foi um experimento feito, por exemplo, para avaliar 2 tipos de ração. Isso é coisa que foi feito lá no passado, todo mundo nós já temos noção de como é que funciona isso, mas é só para mostrar para vocês como é que funciona, tá? Como é que é a interação. Então, tinha 2 tipos de ração e elas iam ser aplicadas para poedeiras, para galinhas poedeiras. Então, tinha ração com presença de cálcio, uma ração sem cálcio, né? Só de título de curiosidade, uma galinha que está em produtividade, né, em alta produtividade de ovos, por exemplo, precisa em torno de 4% de cálcio na ração, né, para a formação da casca do ovo. Então, eles queriam saber o seguinte, será que tem influência de ração com cálcio sem cálcio? Né? É lógico que praticamente é impossível você fazer uma ração sem cálcio, porque o milho, o próprio milho tem cálcio, a soja tem cálcio, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, cálcio, né? Por exemplo, a gente coloca calcário, por exemplo, na ração, né? Outras fontes de carbono, de cálcio ainda, aliás, para fornecer aos animais, tá? Então, essa é a ideia. Então, dois tipos de ração, uma ração com cálcio, uma ração sem cálcio, e ele queria saber, então, qual dessas rações são as mais indicadas para a produtividade de galinhas. Além disso, também ele queria saber se a presença de luz artificial à noite ou a ausência dessa luz à noite influenciaria na produção de ovos. Certo? A gente sabe também que tem uma certa influência. A ave precisa de aproximadamente 16 horas de luz para ela botar, né? E essa luz tem que ser um programa de luz crescente, crescendo 30 minutos de luz por cada semana, para ela iniciar a postura, e depois você fornecer pelo menos 16 horas de luz diárias para que uma galinha bote. Por isso que nesse período agora que a gente está passando, as aves botam menos. Né? Se você tem aves em casa aí, a sua galinha está botando pouco, por que os ovos ficam mais caros nessa época do ano? Né? Ovos caipira, porque o ovo da indústria, ele não altera porque é feito um programa de luz. Mas por que ele é mais caro? Porque a ave bota menos. Por quê? Porque agora é uma época onde os dias são maiores que as noites, né? E aí, como os dias, aliás, as noites são maiores do que os dias, desculpa, as noites são maiores que os dias, né? E como as noites são maiores que os dias não tem, né? Tem no máximo 12 horas de luz por dia.
Lembra, a galinha precisa de 16, fica faltando 4 horas aí nessa história. Então, é isso que esse experimento quer saber, tá certo? Então, bom, então foi realizada uma pesquisa para testar 2 tipos de ambiente, um ambiente com luz artificial e o outro sem luz artificial no período da noite, e 2 tipos de ração, uma ração com cálcio e uma ração sem cálcio. Então, para tanto, foram utilizadas 24 poedeiras, né, similares, escolhidas aleatoriamente, e ao final da avaliação foram obtidos os seguintes resultados, que seriam o número de ovos por poedeira. Então, eles tinham aqui, ó, eles fizeram então uma ração com cálcio, com ambiente com luz artificial, e aí tinha essas, né, ele separou 6 poedeiras para receber as rações com cálcio e com luz artificial, e teve esses resultados aqui, esses 6 resultados aqui, ó. Depois ele pegou 6 outras poedeiras, colocou numa ração com cálcio, mas num ambiente sem luz artificial, e tiveram esses 6 resultados. Depois ele pegou uma ração sem cálcio, mas na presença de luz artificial, e teve esses 6 resultados, e também uma ração sem cálcio, sem luz artificial, e esses resultados aqui, tá certo? E ele quer saber, ao nível de 1% de probabilidade, e admitindo que se trata de um experimento instalado segundo o DIC, embora esse aqui foi feito, né, em um esquema fatorial, isso aqui, o delineamento utilizado foi o DIC, e ele quer saber, olha, a 1% de probabilidade, tá? Pode-se afirmar que o tipo de ração e tipo de ambiente atuam independente na produção de ovos? O que ele está querendo saber? Existe interação entre tipo de ração e tipo de ambiente? Letra B. Ele quer saber qual é a melhor ração recomendada, se é com cálcio ou sem cálcio. E letra C, ele quer saber qual é o melhor tipo de ambiente à noite, que é com luz ou sem luz artificial. Certo? E isso que a gente vai ter que dar resposta para ele aqui, então. Nós vamos fazer esse exercício aí, tentando dar a resposta. Até aqui, tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Podemos seguir? Bom. Podemos sim. Ótimo, então vamos lá. Aqui o que eu fiz, ó, desculpa, o que eu fiz aqui foi só transcrever a mesma, tá? A mesma tabelinha que a gente tem aqui para cá. Só para a gente fazer o seguinte, vamos fazer um negócio aqui interessante. Vamos dar uma mexida aqui, ó, só uma organizada nesses dados para facilitar a nossa vida depois. O que a gente vai fazer? Ó, a gente vai chamar isso aqui de quadro auxiliar, e aí tem as mesmas coisas que tem aqui, tem lá, ó, tá certo? A ração com cálcio sem cálcio, ambiente à noite com luz artificial sem luz artificial. Eu só vou agrupar aqui, tá? Eu vou somar aqui esses 6 aqui, ó, 50 mais 52, que dá 102, mais 48, que dá 150, né? Mais 54, que dá 204, mais 52, que dá 256, mais 50, que dá 306. Vou somar aqui e colocar aqui embaixo, ó. 306. 306 é a soma desses 6 aqui, ó. E por isso que se eu somei 6, eu coloquei entre parênteses 6 para saber que 306 veio da soma de 6 galinhas aqui que eu usei para poder obter esse valor. Tá? Vou fazer a mesma coisa sem luz artificial, olha lá, ó. Aliás, desculpa, sem ração sem cálcio, ó. Somei todo mundo e coloquei aqui, ó, 264, indicando que eu usei 6. Vou fazer o mesmo para os outros dois lá, ó. Aqui deu 290 de cima e 241 de baixo, indicando que eu somei 6 também, 6 galinhas para obter esses valores. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou somar aqui, ó, 306 com 290, isso vai me dar quanto? 596. E eu vou colocar aqui como total das rações com cálcio. Os totais da ração com cálcio vai ser esse aqui, ó, 596, né? Lógico que vai vir de 12. É como se eu estivesse somando todas essas 12 galinhas aqui, ó. Porque todas elas receberam ração com cálcio. Esquece luz artificial. Todas elas receberam rações com cálcio, então foram 12 galinhas, por isso que deu 596. Vou fazer a mesma coisa com a de baixo. Vai dar 505 e representa todas as galinhas que receberam ração sem cálcio. Né? São 12 galinhas aqui, deu 505 ovos no total. Agora eu vou fazer a mesma coisa com luz artificial, olha lá. Eu vou somar todo mundo aqui, ó, 306 com 264, dá 570 ovos
né? Quando eu tenho aplicação de luz artificial, né? Ou seja, então também 12, porque 12 são essas 6 galinhas mais as 6 aqui de baixo. E a mesma coisa para sem luz artificial, da 531, que seria a soma do 290 com 241 aqui, tá certo? Mesma coisa. Então, note que aqui estão os totais por coluna e aqui os totais por linha. Se eu somo 596 com 505, isso dá 1101. 1101 corresponde a 24 aves que eu estou somando, que seria a soma dessas 24 aqui. Então, se eu somar aqui, ó, dos 50 mais 52 até a última aqui, 43, eu vou achar 1101, e esse valor corresponde às 24 aves. Só isso aí, para facilitar a nossa vida, vocês vão ver que isso aí vai ser muito importante. Então, agora, eu só copiei aquele quadrinho que a gente acabou de criar lá, para a gente poder aplicar nesse quadro aqui, auxiliar, então. Feito isso, galera, vamos lá. Vamos lançar as hipóteses. Primeira hipótese, nós vamos lançar o seguinte, que não há diferença entre as duas tipos de ração. Ração com cálcio, ração sem cálcio, elas vão dar uns resultados iguais. Lembra que na hipótese inicial, a gente sempre parte do pressuposto que é tudo igual, que não tem nada de diferente. E a nossa proposta é que não, que há diferença. Então, a hipótese alternativa é que há diferença entre ração com cálcio e ração sem cálcio. Ok? Vamos pensar a mesma coisa com relação ao tipo de ambiente. Eu tenho um ambiente com luz, um ambiente sem luz, né? E a hipótese inicial é que não há diferença entre esses ambientes. E a hipótese alternativa é que não H0, ou seja, há diferença entre ambientes com luz e ambientes sem luz. Feito isso, agora sim a gente pode aplicar o quadro da nova. Então, aplicando o quadro da nova, o que acontece? Vamos lá, vamos entender esse quadro da nova. Olha, esquece essa parte aqui de cima, vamos ficar só com a parte de baixo. Lembra que isso aqui foi aplicado em um DIC? Como foi aplicado em um DIC, o que é que o DIC tem que ter? Tratamento e resíduo total, não é isso? Então, é como se eu tivesse 4 tratamentos aqui. Um tratamento é com cálcio com luz, o outro é com cálcio sem luz, o terceiro é sem luz com cálcio, sem cálcio com luz e sem cálcio sem luz, tá certo? 4 tratamentos, né? Então, se são 4 tratamentos, 4 menos 1, então vai dar para ser 3 graus de liberdade do resíduo aí. Daqui a pouquinho a gente vai falar isso aí. Além disso, o nosso total é o número total de aves que eu tenho. São 24 aves. Então, como são 24 aves, são 24 produções de aves aqui, né? 24 menos 1 daria quanto? 23 aqui como grau de liberdade do resíduo. Desculpa, do total. E o tratamento vai ser 3, né? Aliás, 4 tratamentos menos 1, 3, tá? Então, essa parte de baixo aqui, ó, vocês estão vendo, ó, né? Vai aparecer aqui, ó, 3 graus de liberdade do tratamento, porque vai ser 4 menos 1, 3, e o resíduo aqui vai dar 20, porque 23 menos 3 dá 20. Essa parte de baixo aqui é um DIC normal. O que muda aqui? Muda essa parte de cima. O que é essa parte de cima? Essa parte de cima é o efeito do cálcio, né? Que é a ração com cálcio sem cálcio, o efeito da ração. O efeito da luz, que é o ambiente com luz e sem luz, né? E a interação, que a gente quer estudar. Se há algum valor de cálcio que interage com o valor de luz, para dar uma resposta diferente ou não. Tá certo? Então, cálcio, quantos tipos de reações de cálcio nós temos? São 2. Menos 1 do grau de liberdade, sobra 1 aqui. Luz, a mesma coisa. São 2 tipos de luz. Menos 1 do grau de liberdade, sobra 1 aqui. Essa interação vai ser sempre a multiplicação do grau de liberdade de luz, por exemplo, pelo grau de liberdade de cálcio. Ou seja, se eu multiplicar 1 vezes 1 aqui, ó, vai dar o próprio 1. Lembra que eu falei que o tratamento era 4 menos 1, 3? Então, ó, o tratamento é 4 menos 1, 3. E esse tratamento representa o somatório dos caras ali de cima. O tratamento aqui, tudo que aparecer aqui no tratamento, no grau de liberdade e na soma de quadrado, vão ser desdobramentos desses 3 indivíduos que estão aqui em cima. Ou seja, vai ser desdobramento
dos tratamentos, né? Dos 3 tipos de tratamentos e do tipo de... dos dois tipos de tratamento, que é cálcio e luz, e da interação, tá certo? E o resíduo, que é o 23 menos 3, que dá 20 no total. Certinho? Então, só para a gente entender aqui melhor, olha só. Fazendo de novo a ideia aqui, ó. O total que nós temos, se eu vim cá e contar, eu tenho 24 aves menos 1 dá 23. Os tratamentos são 4 tratamentos, né? 4 tratamentos, menos 1 dá 3, né? E 23 menos 3 dá 20, então eu fecho essa parte aqui do tique. Essa parte de cima, eu vou entender. Cálcio, eu tenho 2 tipos de reação com cálcio e sem cálcio. Só que o grau de liberdade leva 1, fica 1. Luz, eu tenho 2 tipos de ambiente com luz, né? Luz artificial e sem luz artificial, 2, né? Menos 1 do grau de liberdade, sobra 1 também. E a interação vai ser sempre a multiplicação desses dois. Então, 1 vezes 1 dá 1. Note que o tratamento vai ser o somatório deles aqui, ó. 1 mais 1 dá 3. Sempre o tratamento vai ser a soma desses aqui de cima, certinho? Então, a gente vai ficar assim com o nosso quadro da 9. Galera, essa parte de baixo aqui, ó, não muda nada. É tudo do jeito que vocês estão acostumados a fazer. Esse DIC aqui é lá o DIC normal, ó. Ou seja, para eu achar, então, o grau de liberdade, o soma de quadrado total, o que eu vou ter que fazer com o soma de quadrado total? Somar todo mundo lá, ó, 50 ao quadrado, 52 ao quadrado, 48 ao quadrado, até o último, que é 43 ao quadrado, e extrair da correção. Como é que a gente tem a correção? Tem 2 tipos de ter, né, da gente obter a correção. Ou eu somo todo mundo aqui, depois eu elevo ao quadrado e divido por 24, uma vez que eu tenho 24 unidades experimentais, ou eu pego esse somatório, que é o 1101 ao quadrado, e dividido por 24, que é o número de unidades experimentais. Olha ele aí aparecendo aí, ó. 1101 ao quadrado dividido por 24. É a mesma coisa de somar todo mundo aqui, ó. Essa primeira parte dá 50.999, e a segunda parte vai dar 50.508,38, que é a nossa correção. E aí, o soma de quadrado total, 490,62, que é o DIC normal do jeito que a gente já conhece. Para obter o soma de quadrado de tratamento, é a mesma coisa também. Eu vou pegar lá, ó, 306 elevado ao quadrado, 290 elevado ao quadrado, 264 elevado ao quadrado, 241 elevado ao quadrado. Vou dividir por 6, por que por 6? Porque cada uma desses valores aqui vieram da soma de 6 unidades experimentais, menos a correção. Essa correção aqui é o 1101 ao quadrado dividido por 24. Ou seja, é aquele 50.508,38 aqui. Se eu fizer isso, soma de quadrado de tratamento, 410,45. Vou colocar aqui. Eu deveria até ter feito isso, não fiz, mas se eu quisesse, eu já poderia achar o valor do resíduo agora. Basta diminuir 490,62 por 410,45. Aí vai aparecer aqui 80,17, né? 80,17 aqui. Devia ter feito isso, mas eu acabei fazendo agora esses aqui de cima. Para obter esses aqui de cima, vamos lá. Ó, para obter o soma de quadrado do fator A, que a gente chama aqui, a gente pode chamar de fator A ou do cálcio, tá certo? Como é que a gente vai obter? Ora, eu vou pegar os totais das rações com cálcio e sem cálcio, que é esses dois aqui, ó. Vou pegar lá 596 ao quadrado, mais 505 ao quadrado. Vou ter que dividir por 12, porque cada um desses aqui veio de 12 poedeiras que eu tive que somar, né? Menos a correção, né? O 1101 elevado ao quadrado dividido por 24. Esse valor, então, vai dar 50.853,42, menos 50.508,38. A gente acha 345,04. Esse valor aqui, então, vai ser da ração com cálcio. Vou fazer a mesma coisa para a luz, agora como fator B, né? Poderia chamar de soma de quadrado de fator B, posso chamar de soma de quadrado de luz, aí é você que escolhe. Ou seja, vou pegar aqui, ó, os 570 ao quadrado, mais 531 ao quadrado, dividir por 12, porque vem de 12 médias aqui, que eu tive que somar, 12 unidades experimentais, menos a correção. Então, o valor vai dar 63,37 aqui. Feito isso, agora para obter
a interação. Como é que a gente obtém a interação? Ora, a interação, eu posso obter ela, eu não preciso fazer um cálculo da interação, eu posso obter ela por diferença. Lembra? Tratamento aqui, os valores de tratamento não é a soma desses caras. Então, ó, 1 mais 1 dá 3. Então, 345,04 mais 63,37 mais esse valor aqui, ó, tem que dar 410,45. Então, eu posso achar isso por diferença. Basta diminuir 410,45 menos 345,04 menos 63,37. Pronto, eu achei o valor da interação, 2,04. Porque esses três aqui somados tem que dar o valor daqui, tá? Feito isso, agora eu posso achar resíduo também. Resíduo a gente já sabe como é que faz. Resíduo basta fazer 490,62 menos 410,45, é simples. Feito isso aí, dá R$ 80,17. Tá? Bom, R$ 80,17, 80,17, né? Bom, a partir de agora, o que a gente vai fazer? Dividir os quadrados médios, isso é muito fácil, né? 345,04 dividido por 1, né? Vai dar aqui, ó, quadrado médio, ó, 345,04 dividido por 1, que vai dar o próprio 345,04. 63,37 dividido por 1, que dá o próprio 63,37. 2,04 dividido por 1, que dá o próprio 2,04. 410,45 dividido por 3, que dá o próprio 136,82. O próprio não, né? Aqui já dá diferente, né? 76,82. 80,17 dividido por 20, que dá 4,01, aproximadamente, né? Dá menos aqui esse número, mas aproximando dá 4,01. E agora, para calcular os Fs, vamos lá, os Fs calculados. Primeiro F calculado que eu vou olhar é o F calculado de tratamento. Então, eu vou calcular aqui, ó, né, vou obter, ó, o F calculado de tratamento é 136,82 dividido por 4,01, sempre pelo quadrado médio do resíduo. Ao dividir 136,82 por 4,01, isso aqui dá 34,12, que corresponde ao F calculado de tratamento. Para o F calculado de cálcio. Aliás, vamos primeiro analisar isso aqui então. Peraí. Vamos pegar lá. Vamos analisar o F calculado para o F tabelado. Vamos pegar aqui o F tabelado de 3,20, que é o que a gente já sabe fazer também, né? Vamos olhar lá na tabela do F a 1% agora. Então, ó, olhando aqui, ó, 3 aqui e 20 aqui, deu 4,94, 3,20. Então, vamos analisar isso aqui então primeiro. Vamos lá. Então, olha, o F calculado deu 34,12, o F tabelado deu 4,94, corresponde então que o F calculado é maior que o F tabelado. Rejeita H0, indicando que há diferença entre essas rações. Então, tem diferença entre os tratamentos. Que tratamentos é esse? Ração com cálcio com luz artificial, ração com cálcio sem luz artificial, ração sem cálcio com luz artificial e ração sem cálcio sem luz artificial. Então, há diferença entre esses tratamentos. Ok? Bom, agora sim, vamos fazer com o cálcio lá, ó. Né? Vamos fazer com a interação, com a parte de luz e com a parte de cálcio. Primeiro com a interação. Vamos ver se existe interação. Vou pegar lá o 2,04, dividir por 4,01, vou achar 0,13, né? F calculado de... Todo o F calculado vai ser com o grau de... com o quadrado médio resíduo aqui, ó, no denominador, tá? E vou pegar aqui o F tabelado. O F tabelado agora vai ser de 1,20, não 3,20 mais. Porque o grau de liberdade aqui da interação é 1, tá? 1,20. Vou olhar lá na tabela para 1,20, ó, 1,20 está aqui, ó, 8,10. Pronto, vou então comparar. Ó, F calculado, 0,13. F tabelado, 8,10, pronto. Não rejeita H0, né? Então, F calculado menor que F tabelado. Não foi significativo. Não ser significativo indica o seguinte, não há interação. Eu posso estudar ração e ambiente separadamente, porque não há interação entre eles. Não existe um tipo de ambiente que vai dar uma melhor resposta com o tipo de ração. Certinho? Aí eu tenho que analisar agora cálcio. Vamos analisar lá cálcio. Cálcio deu, né? Se eu dividir 345,04 por 4,01 aqui, vai dar 86,04. E olhando aí o F tabelado de cálcio e, né, o grau de liberdade de resíduo
grau de liberdade de cálcio e grau de liberdade do resíduo, que é 1,20, foi coincidência, tá? Esses valores aqui nem sempre são iguais, não, tá bom? Então, deu 1,20 aqui, ó, deu 8,10 de novo, e aí esse 8,10, F calculado para cálcio maior que F tabelado, muito maior, aliás, então rejeita a hipótese H0, indica que rações com cálcio e sem cálcio têm desempenhos diferentes. Interessante, né? E para terminar, agora a gente vai fazer com o ambiente com luz. Vou pegar lá, ó, 63,37 dividir por 4,01, eu vou achar 15,80. Também é um valor muito alto, né? Esses valores aqui acima de 6, aqui você já pode esperar de rejeitar H0 quase sempre. Então, F tabelado, ambiente com luz, né? Eu vou olhar o grau de liberdade do ambiente com luz e grau de liberdade do resíduo, é 1,20. O F tabelado, então, deu 8,10. De novo, isso aqui é uma coincidência, porque deu 1 aqui, por isso que está dando essa coincidência. Nem sempre esses valores aqui são iguais, tá bom? E aí, o que a gente faz? F calculado foi maior que F tabelado, e aí também rejeita a hipótese inicial, indicando que há diferença entre os dois ambientes, né? Luz artificial e sem luz artificial. E aí a gente precisa, como conclusão, responder aquelas perguntas. Vamos lá. Primeira pergunta. Pode afirmar que o tipo de ração e o tipo de ambiente atuam independentemente na produção de ovos? Sim, né? Sim. Por que sim? Ué, não houve interação. Se não houve interação, eles atuam independente. Não existe um nível de ração ótimo com um nível de ambiente ótimo, tá? Segunda pergunta. Qual seria o tipo de ração recomendada? E use o teste de Tucker se necessário. Aí é uma pegadinha. Porque é o seguinte, quantos tipos de ração nós temos? Apenas 2, né? Com cálcio e sem cálcio. Quais são as respostas possíveis? Ou elas são iguais, não há diferença estatística entre elas, ou elas são diferentes. E sendo diferentes, nós estamos trabalhando com produção de ovos. Quanto mais ovos, melhor. Então, se eu já afirmei pela ANOVA que elas são diferentes, e eu consigo observar que rações com cálcio dá 596 unidades, rações sem cálcio dá 505, uma diferença de 91 ovos aqui, eu posso já concluir de antemão o seguinte, que a ração com cálcio é melhor, deveria ser mais indicada, né, do que a ração sem cálcio. Por quê? Porque ela dá 91 ovos a mais. Eu não preciso fazer um teste de Tucker nessa situação. Eu só faço o teste de Tucker quando eu tenho 3 tratamentos ou mais. Quando eu tenho só 2 tratamentos, eu não posso fazer teste de Tucker, porque a própria ANOVA já me responde. Eu só tenho 2 tipos de resposta. Ou eles são iguais, ou eles são diferentes. Né? Se eu tivesse 3, aí a resposta pode ser assim, ó, eles são iguais ou eles podem ser diferentes. Mas como eles podem ser diferentes? Olha, 2 deles podem ser iguais e diferentes do terceiro, os 3 podem ser diferentes, né? Então, aí eu tenho outros tipos de resposta. Mas quando eu tenho só 2, eu só tenho 2 formas de resposta, ou eles são iguais ou eles são diferentes. Tá? E letra C, né? Qual seria o tipo de ambiente recomendado? É a mesma ideia. Recomenda-se a luz artificial, porque, olha lá, rejeitou H0, e aí luz artificial, né? Com luz artificial tem 570 ovos, sem luz artificial 531 ovos, lá tem diferença de 39 ovos a mais, simplesmente pelo fato de eu pôr luz artificial. Certinho? Então é isso que eu tinha para falar para vocês, pessoal. Alguma dúvida? Tem alguma? Não, nenhuma. Tranquilo? De boa. Na próxima aula, nós vamos ver quando existia a interação. Porque aí a gente vai ter que mudar nosso estudo. Né? Então, a gente faz a mesma coisa que a gente fez na aula de hoje. A diferença é que a interação ali ela vai dar maior, ela vai rejeitar H0. E aí eu vou mostrar para vocês o que a gente precisa fazer quando dá a interação. Que aí a resposta é diferente. Tá certo? Bom, então se não há nenhuma dúvida, a gente para por aqui, tá? Deixa eu parar a apresentação aqui, deixa eu parar também de gravar. Eu só vou fazer a chamada agora.